Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa conferência que está acontecendo. Espero que todos estejam aproveitando da melhor maneira possível, que todos os materiais que estão sendo disponibilizados para vocês sejam ferramentas auxiliadoras aí no trabalho e no desenvolvimento que vocês executam, né, ao longo do tempo, ao longo das temporadas, enfim. Estou muito feliz de estar participando, ainda mais trazendo um tema muito importante, de uma relevância muito significativa, que é a importância do ciclo menstrual como uma variável para o treinamento. Bom, muitas pessoas, muitos colegas ainda não utilizam essa variável dentro dos seus trabalhos aí ao longo da temporada. Alguns não têm muita facilidade, não sabem como lidar, e outros acreditam que isso não é importante. Mas quando a gente fala e quando a gente trabalha ali, lida com mulheres, quando a gente visa, né, almeja ali a alta performance, todas as variáveis, elas são de suma importância, tá? Então, antes de continuar com vocês aí esse tema super importante, gostaria de me apresentar. Me chamo Ana Paula Gouveia, sou graduada em Educação Física pela Universidade de Taubaté Unital e sou pós-graduada especialista em treinamento desportivo pela Cefit. Bom, como que eu cheguei no futsal? O que me trouxe até aqui? Acredito que igual a muitos de vocês, a gente partilha aí da mesma história, né, do mesmo caminho, da mesma trajetória. Eu sou ex-atleta de futsal. Comecei aí com 10 anos de idade e fui encerrar aí a minha contribuição como atleta aos 21 anos de idade, quando eu decidi parar e buscar novos meios para que eu voltasse para esse cenário, contribuindo de uma outra forma, contribuindo pelo outro lado, né? Sendo ali de uma comissão técnica e não mais como atleta. Desde então, sou atual preparadora física do futsal feminino aqui da cidade de Taubaté. Iniciei os meus trabalhos aqui em 2018 e com o Sub-20, auxiliando as categorias de base, e desde então estou à frente da preparação física aqui na cidade. Bom, quando a gente fala em atividade física, precisamos ressaltar os benefícios, né, que tanto a atividade quanto o esporte, eles trazem para a vida aí do ser humano. Então, são comprovados os benefícios para ambos os gêneros, porém a mulher, ela apresenta algumas características, né, alguns aspectos próprios, que incluem as variações do perfil hormonal, né, e muitas vezes isso justifica porque as mulheres aí, elas oscilam aí essas variáveis ao longo da vida, ao longo do mês, talvez diferente dos homens, né, num grau bem maior. Bom, quando a gente fala em ciclo menstrual, a gente está falando diretamente sobre dosagem, sobre desequilíbrio, sobre equilíbrios hormonais. O ciclo menstrual, diferente do que muitas pessoas acreditam que ele aconteça ali entre 3 e 5 dias, só nesse período, não. O ciclo menstrual, ele acontece durante um mês, né? Durante toda a fase da vida da mulher. Então, quando eu falo de ciclo menstrual, estou falando de hormônios, de desequilíbrios, enfim, eu estou falando do estrógeno. O estrógeno, ele é o hormônio responsável pelo ciclo menstrual. O que são os estrógenos? São os hormônios esteroides, que são característicos e representados pelos hormônios sexuais femininos. E quando eu falo de ciclo menstrual, ele acontece em fases. Quais são essas fases? Tem a fase pré-menstrual, tem o início da menstruação, tem o durante o período menstrual e o pós-ciclo menstrual. Ana, as mulheres respondem igual dentro dessas fases? Não, pessoal, não respondem igual. As mulheres se comportam de formas diferentes durante essas 4 fases. Por quê? Porque a gente está falando do estrógeno. Então, o estrógeno, ele acontece, ele se comporta de várias formas dentro desses ciclos. Quando eu estou falando do início da menstruação, eu tenho uma diminuição drástica da produção do estrógeno. Então, tem uma diminuição muito grande. Quando eu estou falando durante o ciclo menstrual, acontece a produção, ela vai aumentando gradualmente, né? Ela acontece no início, ela diminui, durante ela vai se elevando gradualmente e pós-ciclo menstrual
é onde acontece o aumento, né? Acontece um aumento elevado da produção do estrógeno. Muitos estudos apontam que é nesse momento, né? Nesse momento do pós-ciclo menstrual que é o melhor momento de se trabalhar os exercícios de força, tá? Bom, o estrógeno, ele é um hormônio que ele é produzido pelas mulheres, porém ele também é produzido pelos homens. Mas estudos apontam que em uma quantidade muito menor, e as mulheres acabam produzindo 20 vezes mais esse hormônio se comparado ao gênero masculino. O estrógeno, ele acontece uma redução ao longo, né, da vida, principalmente lá na menopausa. Lá na menopausa, onde esse hormônio ele vai acarretar em problemas, prejudiciais à saúde da mulher. Por que acontece isso? Porque lá na menopausa, as mulheres já não produzem mais o estrógeno ou se produzem numa quantidade muito menor. Menopausa é interrupção do ciclo menstrual. E a diminuição ou a não produção do estrógeno, ele acarreta num problema muito relevante, que é o desenvolvimento da osteoporose nas mulheres. Nessa fase, né, da menopausa, é onde as mulheres apresentam o maior desenvolvimento dessa doença, desse problema da menopausa. Além de ele trazer inúmeros outros problemas de saúde, por exemplo, aumento de peso, mudanças no padrão de distribuição de gordura corporal, além das mulheres terem uma maior predisposição a desenvolver as doenças cardiovasculares. Então, esse hormônio ele é muito importante na mulher, por isso que a gente precisa se atentar a isso dentro do treinamento e lembrar que esse hormônio ele se comporta de diferentes formas, né? Ele se apresenta de diferentes maneiras, né? De dosagens dentro desse ciclo, dentro dessa fase menstrual.